é desfeita pelas mãos do homem. Tudo isso fica, tudo se consome. Eu sou o templo, sou morada do Senhor. Vim prestar meu culto, vim pra adorar. Em todo momento te glorificar. Aqui dentro e lá fora sou igreja do Senhor, igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. A sua igreja é forte, não se corrompe, não. Se santifica aqui, se limpa do pecado. Pra viver nesse mundo tem que ser santificado. A igreja do Cordeiro é alva como a neve. Quanto mais perseguida, é aí que ela cresce. E no grande coral, celeste vai cantar. Tá faltando pouco, a trombeta vai tocar. Vou subir, vou subir. E no grande coral, celeste vão cantar. Tá faltando pouco, a trombeta vai tocar. Vou subir, eu vou subir. E no grande coral, celeste vão cantar. Tá faltando pouco, a trombeta vai tocar. As portas do inferno não prevalecerão. A sua igreja é forte, não se corrompe, não. Se santifica aqui, se limpa do pecado. Pra viver nesse mundo tem que ser santificado. A igreja do Cordeiro é alva como a neve. Quanto mais perseguida, é aí que ela cresce. E no grande coral, celeste vai cantar. Tá faltando pouco, a trombeta vai tocar. Vou subir, vou subir. E no grande coral, celeste vou cantar. Tá faltando pouco, a trombeta vai tocar. Vou subir, eu vou subir. E no grande coral, celeste vou cantar. Tá faltando pouco, a trombeta vai tocar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Pode ir lá. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus irmãos, com aqueles que estão sintonizados conosco em mais uma live que nós estamos aqui na minha residência, né, para transmitir a palavra de Deus. Falarmos a respeito de algo precioso que o Senhor nos concede em nome de Jesus. Primeiramente, eu agradeço a manifestação dos irmãos. Hoje eu amanheci um pouco indisposto, e coloquei isso no Facebook. Muitos irmãos acharam que eu estou com Covid. Não tem nada do Covid, não. É uma fraqueza, uma indisposição física, é uma questão de vitamina que a gente está tomando e o médico está acompanhando isso, está tudo bem, graças a Deus, não tem a questão do Covid. Eu quero nesta noite conversar com os irmãos, conversar a respeito da palavra de Deus. A gente tem visto nos últimos tempos a trajetória da igreja e a gente tem ficado um tanto quanto
admirado como as pessoas acham facilidade em julgar o direito de Deus, a vontade de Deus, os preceitos de Deus, aquilo que Deus deixa colocado. Quando se fala da salvação, as pessoas entendem que a salvação seja um passaporte livre para ela ir morar nos céus, que os céus de Deus, onde Jesus foi preparar lugar para aqueles que andam com Ele aqui na terra, estejam com Ele lá na sua glória, durante o seu reinado, durante a eternidade. Nós, quando consultamos a palavra de Deus, há uma necessidade da gente fazer uma separação entre a relação do ser humano com Deus e a relação do ser humano com o seu próximo, com o ser humano. Quando Deus quis tirar os filhos de Abraão do Egito, da escravidão que eles se colocaram, que eles estavam ali, Deus tinha um pacto com Abraão, com a sua descendência. E Deus então tira um povo, traz esse povo para um deserto, tirando este povo de um ambiente que não era um ambiente 100% onde se podia adorar a Deus. Era um país idólatra, um país que tinha muita coisa diferente dos princípios que Deus revelou a Abraão. Daquele evangelho, daquelas boas novas que Deus revelou a Abraão, porque Deus prometeu para ele fazer dele uma grande nação e que por ele seriam abençoadas todas as nações da terra. Então, era um compromisso de relacionamento do ser humano com o ser humano. Até então, eles entraram lá naquela situação de escravidão, Deus os tira de lá e vai formar uma nação para servir a Deus, para ser um povo diferente do povo que eles foram durante 400 anos, no total de 430, escravizado. Mas Deus tem, para se relacionar com ele, é diferente. E a diferença, nós já começamos a perceber ela, lá quando ele chama Moisés, em cima da montanha, do Monte Sinai, e lá Deus escreve as leis, chamada de os 10 mandamentos, para a conduta daquela nação que está se formando no deserto. A nação pessoas vivas, não é um tratado
obra, os 10 mandamentos estão ali para doravante serem seguidos. Então Deus entrega 2 tábuas de pedra nas mãos de Moisés, aonde estava escrito na primeira tábua os 4 mandamentos referente à relação do homem com Deus. Que esta é a que perdura eternamente. É um ensinamento de como se relacionar com Deus, como tratar Deus e como eles serão tratados por Deus. Muito bem. Na outra tábua da lei estão os 6 mandamentos referente ao relacionamento do ser humano com o seu semelhante. Então, como é que eles doravante iriam se tratar? Muito bem. Se os israelitas que estavam ali recebendo aquelas leis, aqueles mandamentos, se eles seguissem conforme o que estava escrito ali naquela lei, eles seriam justificados corretamente na sua conduta, tá? Porque eles seriam pessoas que a grande preocupação deles era cumprir com aqueles mandamentos que Deus colocou, os 4 no relacionamento com ele e os outros 4 no relacionamento com, aliás, os outros 6 no relacionamento com o seu próximo. Muito bem. Mas isso a gente sabe que não aconteceu. A gente sabe que isso eles não cumpriram, nem com os mandamentos, no que se diz a reverência no relacionamento com Deus, na obediência, na submissão a Deus, e tampouco também na sua relação com o seu semelhante. Então, eles quebraram esses mandamentos. Então, por isso que Jesus veio, e Jesus, quando chega e começa a conversar com eles, diz: olha, vocês não pensam que eu vim anular a lei. Não, muito pelo contrário, eu vim para cumprir a lei, para dizer para vocês que é possível cumprir essa lei, tá? Sem pecar. Porque Jesus cumpriu toda a lei na relação dele com o seu semelhante e na relação dele com o Pai, e não pecou. Então, a perfeição, para que a pessoa alcançasse isso e cumprisse a lei, porque a Bíblia diz que a lei é boa e a lei é justa. Então, o que a lei condenava e condena é justo. Se o cidadão cometesse um erro contrário à lei, se você, no seu país, você comete um erro contra a lei que existe no seu país, nós estamos falando em termos de Brasil, que é um dos países do mundo que tem mais código de lei, tá? A quantidade ela é enorme, mas não se obedece nada e as punições são muito poucas. Então, o que acontece? O apóstolo São Paulo, que foi um dos judeus mais interessado em cumprir a lei, só que ele tropeçava em muita coisa, e ele também não iria ter uma aproximação de Deus através dos dítimos da lei.
Então Paulo torna-se um evangelista, um orientador da palavra de Deus ao povo judeu, e também ele abre esta oportunidade para que também isso fosse dado continuidade pela abertura feita pelo Senhor Jesus Cristo àqueles que não eram judeus, né? Porque João, quando inicia o seu evangelho, ele inicia dizendo: veio para o que era seus, o povo judeu, mas os seus não receberam, mas todo quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Jesus, certa feita, disse que ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele queria restaurar aquelas ovelhas, mas elas não quiseram. E Jesus lamentou isso quando ele sai do templo e ele vai para o Monte das Oliveiras e ele volta-se de cima do monte e contempla a cidade de Jerusalém, e de Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu te quis ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas tu não o quiseste. Então, foi uma decisão do povo. Muito bem, mas Jesus dá abertura na pregação do Evangelho, porque quando diz que veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser filho de Deus, isso foi aberto ao povo gentil, ao chamado povo pagão. Muito bem. Essas decisões de aceitar o sacrifício de Jesus como a porta, como o caminho que leva a Deus, ela foi anunciada e aceita por muitos, tá? Por muitos. Nos primeiros sermões de Pedro se converteram 3.000, depois 5.000, e sempre a igreja foi crescendo, veio a evangelização de Paulo, Paulo foi ganho e passou a anunciar o evangelho. Muito bem. E Paulo foi o plantador de igreja e falou e escreveu carta para muitas igrejas. E uma das igrejas que mais foi esclarecida a respeito da lei foi a igreja de Roma. Porque em Roma viviam muitos judeus, né, que estavam ali. E Paulo, então, quando vai anunciar para eles, mostra todo tipo de erros que eles estavam cometendo, que eles estavam fraudando a lei, dando-lhes o esclarecimento de como fraudava e como eles estavam errando. Então, Paulo chega ao ponto de dizer que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, mas que aquilo seria revertido se houvesse uma aceitação ao Evangelho de Cristo, que seria justificado pela graça, que não precisaria de sacrifício, porque na lei pecava-se, então tinha que ir fazer o sacrifício. Então, Paulo começa a ensinar isso daí que não era necessário. Mas a cabeça do povo, quando é com relação a obedecer a Deus, a se aproximar de Deus, o povo é um tanto quanto duro, o povo é um tanto quanto difícil de compreender as coisas de Deus. Então Paulo, ele vai falar com esse povo, ensinando este povo, orientando este povo, falando com eles a respeito da justificação dos pecadores, né, da vida do novo homem, e como é que seria ser uma nova criatura. Então Paulo percebe que o seu ensinamento está sendo contestado por um grupo de pessoas que estão dizendo que Paulo quer acabar com a lei. E Paulo, na verdade, não tinha essa finalidade no seu ensinamento.
Então, aqui no capítulo 7 de Romanos, que eu quero ler inicialmente com vocês até o verso de número 6, depois nós iremos dando continuidade, ele diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois, que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Tá? Então, ele está dizendo, enquanto a lei, o homem existir, a lei vai ter domínio sobre ele, tanto a lei de Deus, como aquela lei que é colocada a respeito do seu relacionamento com o seu próximo, tá? Que é aquele de não matar, de não cobiçar, de não roubar, de não dizer. Isso é em relação com o próximo. Então ele vai usar aqui uma ilustração a respeito da família, do casal. Ele diz assim, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver. Ou seja, quando se casa, aquilo pela lei dizia que o casamento seria perdurado até que a morte o separasse. Então ele está pegando isto daqui para dar um ensinamento. Mas ele diz, mas morto o marido, a mulher está livre da lei do marido, ou seja, ela já não é mais uma prisioneira daquilo, para que ele leve ele a entender. Veja o trabalho que dá. De sorte que vivendo o marido, será chamada de adúltera, se ela for de outro homem. Mas morto o marido, ela está livre da lei. E assim, não será adúltera se for de outro homem, porque ela não tem mais uma lei que o proíba. O que ela está fazendo é um ato que a lei dava esse direito. Morreu o marido, ela tem o direito de casar com outro. Então vamos lá. Assim, meus irmãos, olhe, também vós estáis mortos para a lei. Porque se você aceitou Jesus, Jesus é uma nova aliança, é uma nova lei, é um novo regime que você vai assumir agora para se relacionar com Deus. A lei lá dizia que se você cometesse um pecado, você tinha que oferecer um sacrifício. Agora não. Agora você tem Cristo, que Cristo ofereceu um sacrifício perfeito. Então agora você tem um compromisso com Ele. Então diz assim, assim meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Isso é, Cristo deu a vida para que sejais de outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então agora a questão é para nos conduzir à presença de Deus, para nós termos um relacionamento com Deus. Porque quando estávamos na carne, isso é, antes de aceitarmos Cristo, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Então a pessoa morria nos seus pecados. Então Paulo diz que o juízo da morte, o salário da morte, o salário do pecado é a morte. Verso 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estava nos retido, para que sirvamos em novidade de vida, em novidade de espírito, e não na velhice da lei. Ou seja, a novidade aqui é que agora você vai se aproximar de Deus espiritualmente, sem a necessidade de você levar um animal para ser morto, para ser sacrificado. Então, você agora vai partir para uma vida de santificação, né?
a Deus. Então, o importante desta palavra é você perceber que buscar a santificação pode ser difícil, mas é possível. Pode ser difícil, mas é possível se santificar. Então, Paulo vai ensinar para eles o seguinte: olha, no desejo de buscar uma vida santificada, o cristão pode tomar 3 caminhos perigosos. Então, você quer se aproximar de Deus, você pode tomar 3 caminhos que são muito perigosos. Então, vamos lá. O primeiro é o tradicionalismo ou formalismo. Entenda-se que a santificação é a obediência externa de crença em regras estabelecidas pela sua igreja ou denominação. Jesus combateu o tradicionalismo religioso dos fariseus como meio de santificação, que é claro, quando os fariseus, falei aqui outro dia, que se preocupavam com a questão da lavagem das mãos e não olhavam para o amor. Então isso é a tradição, é aquilo que se impõe dentro de um regime. Tem igreja que põe, às vezes, tradicionalismo, coisas lá, coisas antigas, que isso é pecado, que aquilo é pecado. Então a pessoa, isso faz parte da tradição. E não é isso que conduz a Deus. O segundo ponto é a questão do legalismo. O legalismo defende que a santificação é conseguida pelo esforço humano, ou seja, aquela questão de se sacrificar, que Lutero conta isso muito bem, do que ele fazia, o que seus mestres mandavam fazer, ele colocar cintos de espinho, de alfinetes para se martirizar, né? Através do esforço humano, da observância da lei e prática de boas obras, que fazendo isso você está se santificando. Paulo combateu o legalismo e o chamou de evangelho pervertido, que não é o verdadeiro evangelho. Ele diz: se alguém vem anunciar outro evangelho, a não ser esse que eu anuncio, seja esse anátema. Então não tem valor. Então o terceiro caminho é o antinomismo, que vai para o outro extremo do legalismo. Ele defende a total liberdade da lei, rejeitando completamente. O cristão não precisa cumprir as exigências da lei para se salvar ou se santificar. Então, ele vai lá para o máximo. Não, santificado, nós estamos santificados pela oração de Jesus, a oração sacerdotal. Então, a gente entende que às vezes são caminhos, né? E o apóstolo São Paulo, aqui em Romanos 7, ele descreve a luta do homem convertido na sua busca pela santificação. Ele descreve que o processo de santificação se dá em meio a uma luta interna, que nós temos que fazer isso de maneira interna e não externa, que a lei, mesmo sendo boa e perfeita, ela não capacita o crente a vencer o pecado. O que vai vencer o pecado é aquilo que vai ser introduzido dentro de si, que é o Espírito Santo sendo derramado em nossas vidas, né? Então Paulo, nesses 6 versículos aqui que eu li, ele diz que o cristão, ele está isento da lei, por causa da sua justificação pela fé. Ele acreditou no sacrifício de Jesus, ele está justificado, ele não precisa fazer outra coisa, ou da sua união com Cristo. O cristão tem um novo relacionamento com a lei de Deus, é aquele que ele vai praticar para agradar a Deus. E Paulo, para ilustrar esse novo relacionamento, ele usou aqui a figura do casamento.
E quando um homem e uma mulher se casam, estão unidos para sempre. Ambos se tornam uma só carne. Tá? Se é uma só carne, não tem como separar. Somente a morte deve separá-los. Tá? É o que Jesus disse lá, quando foi perguntado a respeito do divórcio. Ele disse que Moisés deu por causa da dureza do coração, mas que no princípio Deus não criou assim. Somente a morte deve separá-los. Enquanto os dois viveram, marido e mulher, estão sobre a autoridade da lei do casamento. Tá? E se um dos cônjuges morre, o outro está livre para contrair novas núpcias. Não vai cometer pecado, nem vai errar. Paulo conclui que a semelhança do que conhece, do que acontece no casamento, quando um dos cônjuges morre, o cristão está isento da lei de Deus por dois motivos. Primeiro, ele fala no verso 4 e no verso 5, Paulo diz que a lei morreu ou acabou, e nós que morremos para a lei. Ou seja, não somos mais obrigados a cumprir esta lei, porque agora nós estamos engajados em outra lei. No dia em que nós cremos em Cristo, nós morremos para a lei e ressuscitamos para Deus. Ele diz em Colossenses: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, e não as que são da terra. Né? Então, dentre os mortos, pela nossa união com Cristo, para nós vivermos uma nova relação. A nossa morte em Cristo nos liberta dos compromissos com a lei e nos coloca em compromisso com a graça. Não estamos sem lei, mas o nosso compromisso agora é com a lei de Jesus, a lei da nova aliança. Aquela relação de nós estarmos com Deus, relacionando com Deus, é a mesma que Jesus praticou e Jesus ensinou. E nós devemos temer a Deus, conhecer a Deus, aproximarmos de Deus, adorarmos a Deus, louvarmos a Deus e bendizer o nome do Senhor. Então a autoridade da lei cessa com a morte. A lei não pode exercer autoridade sobre um defunto. Nós, para a lei, nós estamos mortos. Para Cristo, nós estamos vivos, porque nós morremos para a lei, para nos casarmos com Cristo e servirmos a Ele em novidade de vida. É isso que Paulo ensina em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 ao versículo 6. Então Paulo não condenou, Paulo só disse o seguinte: olha, o primeiro marido, que é a lei, ele é bom e justo, mas quando morre o marido, a pessoa fica livre, ela pode casar com qualquer um. Agora, aqui o negócio é o seguinte: com Cristo é diferente, sabe por quê? Porque Cristo representa ali, na história do casamento, o segundo marido. Então, quando você se une a Cristo, que Ele é bom e é justo, você vive com Ele um compromisso eterno. Tá? Não tem morte, porque você passou da morte para a vida, porque você morreu para a lei e ressuscitou. Então o cristão, ele vai reconhecer o valor desse compromisso que ele tem com Jesus, que Paulo explica aqui no verso 7 em diante. Ele diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, pois. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei
não dissesse, não cobiçará. Então você está vendo aqui que ele já começa a dizer que pela graça que você assumiu, você sabe que na lei a cobiça era pecado. Então agora na graça, se você cometer a cobiça, você está pecando, porque já existe uma lei dizendo que isto é pecado. Você está me entendendo? Então, ele vai novamente aqui. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei eu estava morto para o pecado. Se não tivesse lei, ele não entendia. Então agora ele está entendendo que essa lei veio dizer para ele, olha, não faça isso porque isso é pecado. Tá bom? 9. E eu, em algum tempo, vivi sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, é pecado, eu prefiro viver sem pecado, e para viver sem pecado, eu tenho que morrer e ressuscitar em Cristo Jesus para ser uma nova criatura. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Então, o pecado, o salário do pecado é a morte, mas a obediência a Jesus Cristo é a vida eterna. E assim, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Por quê? Porque ele vai te evitar do pecado. Então, como você não podia, então Jesus agora está aqui para te oferecer um novo caminho. Verso 13, e logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado para se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente do maligno. Então aqui o ensinamento é como você vai evitar o pecado. Por quê? Primeira coisa, você morreu para a lei. E o cristão reconhece esse valor e ele vai saber que a lei revelou tudo isso para ele, e ele agora então vai ter a oportunidade de estar em Cristo. Por quê? Quando eu vejo uma placa com um dizer que é proibido alguma coisa, eu tenho que entender que se eu não obedecer aquilo que está escrito, eu estou cometendo uma infração, eu estou cometendo um erro, eu estou cometendo um delito contra aquela lei que está ali, que é aquele aviso. Tá? Você vê às vezes numa cabina de força, uma placa dizendo perigo, e tem uma caveira lá. Então, se você entra ali e tomar um choque e morreu, você morreu porque você cometeu uma infração. É como lá na lei, o pecado levava à morte. Mas quando você obedece e não adentra lá, você está obedecendo a lei, e isso está levando você a obedecer a lei de Deus, porque foi ele que entregou essas leis a Moisés, para que seu povo fosse conduzido. Louvado seja Deus. A experiência cristã confirma que a lei é incapaz de capacitar o homem à obediência e à santificação. O novo homem é incapaz de cumprir a lei santificadora. Ele é incapaz. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Nós cometemos erros. Nós cometemos pecados.
E é por isso que nós agora não precisamos levar lá um animal para justificar o nosso pecado, para encobrir. Não, agora nós recebemos perdão, porque nós falamos com Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado, e Ele com o seu sangue, Ele vai diante de Deus e apresenta o seu sacrifício pelo meu pecado, e aquele pecado que eu cometi, que eu fraudei contra Deus, eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Você viu como a coisa muda de cenário quando você começa a obedecer à voz do Senhor Jesus Cristo? Então, esse novo homem, Paulo revela que é o seu conflito. Paulo diz que ele tinha esse conflito. E é também a luta de todo crente. Ele usa 40 vezes a primeira pessoa do singular e 8 vezes o pronome eu, né? Dizendo quanto ele era imperfeito. E hoje nós encontramos muitas pessoas que estão dentro das igrejas achando que eles não cometem pecado. A Bíblia diz, João diz, que aquele que diz que não peca, ele faz Deus mentiroso. Porque Deus colocou Jesus como advogado, como nosso intercessor, como nosso sacerdote, justamente porque nós erramos. Justamente porque nós pecamos. E enquanto nós vivemos aqui, nós estamos sob os olhares da lei. E quando nós cometemos qualquer das quebras dos mandamentos de Deus, nós cometemos um pecado. Aí você pergunta assim, pastor, se eu mentir, é pecado. Você cometeu um pecado, você precisa se arrepender, você precisa confessar. Pastor, se eu cobiçar, é pecado. Pastor, se eu aceitar uma pleita contra uma pessoa inocente, é pecado. Então você está agindo, você está quebrando a lei que você conhece. Você foi esclarecido, a palavra de Deus te esclareceu. Na tua igreja, o teu pastor te esclarece isso praticamente em todo culto. Ele está falando disso, ele está ensinando isso. Então, se você é o que você quer. Tá? Então, Paulo usou isso. E ele diz o seguinte, que ele, naquelas 40 afirmações, ele diz assim, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Ou seja, aquilo que eu não quero obedecer, é justamente isso que eu faço. Eu desobedeço. Eu cometo o pecado. Então aqui está a natureza do velho homem. E agora qual é a natureza do novo homem? O novo homem é aquele que quer obedecer, e ele então, ele diz assim, não posso, não consigo, eu quero, mas não consigo. E é quando você não consegue que você precisa da ajuda de Jesus, é que você precisa de Jesus para então você conseguir ir avante. Paulo começa dizendo que há uma luta entre a lei de Deus e a lei do pecado. A lei de Deus foi escrita no meu coração pelo Espírito Santo. É o que diz Hebreus capítulo 8, versículo 10. Mas nos meus membros há a lei do pecado. Trata-se de um conflito interno, onde o cenário da guerra é a mente. E o corpo do cristão, esse conflito gera algumas reações terríveis, né? É a luta que faz do cristão uma pessoa incoerente.
Não fazemos o bem que desejamos, fazemos o mal que detestamos. Por isso somos incoerentes e em parte somos todos hipócritas. Tá? Outra coisa, a luta faz do cristão uma pessoa fraca, dependente de Deus. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Por isso Jesus disse que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos sempre orar, não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque se deixar nós caímos. Se deixar nós caímos. Então a coisa é terrível. Outra coisa, a luta revela que o cristão possui uma velha natureza, que deseja mantê-lo cativa. Tem gente que não deixou a mentira até hoje. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser profeta, pode ser o que for, mas continua mentindo. Então, isso daí é uma demonstração que a pessoa ainda não foi liberto, né? O cristão diz, não vou cometer mais este pecado, e ele se esforça para não pecar. Mas quando menos espera, peca novamente. Então, é uma luta. E outra coisa, a luta mostra que o cristão anseia por vitória. Na luta, Paulo clama por livramento. Quem me livrará deste corpo da morte? E a resposta está em Jesus e na vida dirigida pelo Espírito Santo, segundo o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo número 8, verso 1 e verso 2. A luta revela que o homem é incapaz de produzir sua santificação, motivando-o a buscar o poder santificador do Espírito Santo. Então, qual é a grande demanda para nós conseguirmos a santificação? É buscar o Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente escuta algumas coisas que a gente pensa, meu Deus, esse irmão ainda pensa, essa irmã ainda pensa desta maneira. Mas é isso. O Espírito Santo não está tendo muita oportunidade de fazer a obra lá, não, de limpar o coração, de tirar aquelas impurezas, de levar a pessoa a ter um entendimento melhor da coisa de Deus. Então, meus queridos, a lei de Deus é espiritual, mas ela não pode me transformar. Não pode me capacitar para fazer o bem. E não pode me libertar. Só quem pode fazer isso é o Espírito de Deus agindo em nós. Aqueles que são guiados pelo Espírito, esses verdadeiramente entendem e conhecem as coisas do Espírito. E é por aí que nós vamos andando, é por aí que nós vamos caminhando, é por aí que nós vamos chegando, né? Não faço o que aprovo, mas aquilo que eu não aprovo, isso eu faço. Então a batalha de quem é filho de Deus, mesmo que seja batizado com o Espírito Santo, diariamente trava uma luta pessoal. Sua natureza espiritual é regenerada e anseia por atender à voz divina. Porém, a sua natureza humana o impele para o pecado. Portanto, esta batalha entre o homem exterior
simbolizada pela carne, e o homem interior, representada pela consciência, ocorrerá até o último instante de vida, enquanto a carne impulsiona a revidar, a julgar, a desprezar, a agir conforme as emoções, o Espírito incentiva a perdoar, a amar, a elevar, a reagir com fé diante das adversidades. Aquele a quem a pessoa mais se sujeita e alimenta é o que irá prevalecer nesta guerra. Então, se você alimentar o Espírito, você vai ser vitorioso nas coisas do Espírito. Você vai ser vitorioso nos seus relacionamentos com Deus. Jesus disse: se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão o que quiserem a meu Pai e Ele vos concederá. Mas há uma necessidade de que isso seja um cumprimento, seja uma realidade. E Jesus está, a palavra de Jesus está em nós através de quem? Através do Espírito. Né? Ela vem à nossa vida, a palavra de Deus, para nos fazer nova criatura. E Paulo, quando diz que ele é um miserável homem, tá? Ele diz que eu sou um miserável. Essa lamentação de Paulo é o resultado desse grande conflito. Ele carregava dentro de si, diante de todas as tentativas frustradas de se desvencilhar da velha natureza, e é isso que nós precisamos para buscar a santificação, é nos desvencilhar da velha natureza, para sermos uma pessoa diferente, para sermos uma pessoa. Então ele se encontrava com suas fraquezas e de paixões que às vezes existiam, porque tem muita coisa que fica na nossa vida pela paixão. Ele suspira dizendo: quem me livrará desse corpo da morte? Então a Bíblia, e Paulo, diz que Paulo, ele tenha feito menção a alguns costumes dele, por exemplo, praticado assassinatos contra as pessoas que ele viu, que ameaçavam o seu caminho, né? Então ele queria dar as costas para isso, mas era terrível. E esse verme, esse cheiro mau, insuportável da carne, apodrecida espiritualmente, é o que acontece com um corpo dominado pelo pecado, pela iniquidade, por meio do mal. Mas o Senhor Jesus Cristo se revelou para desfazer as obras do diabo. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você que não se julgue inferior a ninguém pelo fato de você ter falhas. Santo nós seremos na glória, tá? Judas, aliás, fala na sua carta que alguns serão salvos como que arrebatados do fogo, já praticamente na porta do inferno. Jesus vai tirar, porque nós precisamos melhorar, mas melhorar muito, para que o Senhor Jesus, quando voltar, ele encontre-nos aqui, lhe aguardando em santificação, em submissão, em obediência, adorando e glorificando o seu nome. Que Deus os abençoe.
Até uma próxima oportunidade, querendo Deus, eu continuarei, né? Não estou pastoreando igreja, porque a igreja foi nos tirada, estou aqui na minha casa. Estamos tendo alguns cultos online do grupo de irmãos que estão aí trabalhando, pregando o Evangelho, mas eu, enquanto Deus me der fôlego, eu pretendo estar aqui compartilhando da palavra de Deus com vocês. Gostaria muito de receber retorno da vossa parte, daquilo que vocês estão ouvindo, daquilo que vocês estão recebendo. Quero orar agora por todos. Dou graças a Deus, porque tivemos 2 irmãos que estavam internados, estavam entubados com a Covid-19, mas já receberam alta, 2 jovens que são da comunidade da graça do pastor Leônidas Godoy, nosso amigo, é o filho dele, um sobrinho, que estão restabelecidos, graças a Deus. Vamos orar. Pai Santo, justo, eterno e soberano, eu creio na tua operação, creio na tua graça, creio no teu amor, creio na tua bondade. Senhor, estou aqui numa luta tremenda, Senhor. O velho homem está sempre aqui querendo aparecer, querendo me levar, Senhor, para caminhos que eu aborreço, que eu não quero, mas, Senhor, as tentações, as provações, e às vezes, Senhor, nós somos pegos, desprevenidos, mas louvado seja Deus, que o Senhor Jesus Cristo, nosso advogado, quando nós confessamos, a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. E eu te agradeço, Senhor, porque a cada dia eu me apresento diante de Ti, apresentando, Senhor, o meu pedido de perdão por aquilo, Senhor, que passou pela minha mente, o que eu tenha cometido, através de palavras, de pensamento ou de ato, rogando a tua bênção, rogando a tua graça, e quero estender, Senhor, esse pedido para os meus irmãos, para aqueles, Senhor, que ainda estão em dúvida, para aqueles, Senhor, que ainda acreditam que perdoados uma vez, perdoado para sempre. Não, a cada erro que nós cometemos, nós precisamos pedir perdão. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha piedade, tenha compaixão, para que possamos estar preparados para encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Senhor, e que o nosso compromisso com Cristo, ele seja um compromisso de fidelidade, ele seja um compromisso de obediência, ele seja um compromisso de submissão, que possamos estar interessados mais nas coisas do reino do céu, do que das coisas desse reino aqui deste mundo. Pai Santo e Pai Justo, dá-nos a tua bênção e a tua graça, visita aqueles que estão enfermos, cura, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça, aqueles que têm familiares ou que eles mesmos estão com Covid, ó Senhor, entra com a tua bênção e com a tua graça, dele, Senhor, um suporte, ó Senhor, físico, para que eles possam vencer esta luta na carne, Senhor, que o Espírito deles esteja preparados em fé, para acreditar no poder do Senhor. Grande e soberano Deus, fica com cada um dos teus filhos, deles a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço e eu te agradeço. Amém. Deus os abençoe. Quinta-feira tem o culto online da Unipaz. Esteja assistindo os irmãos que ali estão levando a palavra de Deus. E sexta-feira, querendo Deus, estaremos aqui com vocês para falarmos mais um pouco da palavra de Deus. Deus os abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Levanta e canta vitória. A tempestade breve vai passar. Jesus que o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, crente tem vitória. Faça como uma palmeira quando o vento vem.
vida.